Eu acho que durante muito tempo, tudo bem, os papéis normativos, rígidos, colocados, que são frutos da biologia, o homem é mais forte, o homem é mais provedor, o homem provê mais segurança, a mulher é mais frágil, isso construiu, sim, uma espécie de opressão em cima das mulheres. Né? Mulher, eu já falei isso um milhão de vezes, mulher não tinha direito a voto, mulher não tinha direito à renda, mulher não tinha direito à herança, mulher não tinha direito praticamente a ir e vir, não tinha direito a divórcio, e se apanhava no casamento tinha que ficar calada. Isso tudo foi dirimido. Todas as conquistas femininas, que não são exatamente conquistas feministas, foram colocadas e conquistadas no século XX, até meados dos anos 60. Restou depois ao movimento que se chama feminista o último bastião, que não era mais um bastião de conquista das mulheres. Um bastião de ressentimento, que é o de demonizar, vilanizar e massacrar homens por seus supostos. Supostos que eu digo. Ainda que houvesse uma cultura, entre aspas, patriarcal e machista nesse sentido, não era a maioria dos homens que batiam nas mulheres, que agrediam as mulheres, que abusavam de mulheres, que assediavam as mulheres. Você tinha um ambiente mais propício a esse tipo de coisa. Mas a maioria dos homens, a maioria das pessoas não é mau caráter. A maioria das pessoas não é criminosa. Isso é uma obviedade tão grande que a gente tem que explicar hoje. Por quê? Depois dos anos 60, em que o último bastião do feminismo foi crucificar e continua sendo crucificar os homens têm que responder hoje por uma minoria, por uma ínfima minoria de assediadores, de estupradores, de criminosos. Isso prejudica exatamente os bons homens de valor, que eventualmente são sempre acusados de uma espécie de cultura do estupro, cultura do abuso, são acusados de potenciais agressores, potenciais stalkers, potenciais vitimadores de mulheres. E como é que se resolve isso? Dando luz ao problema. Se a gente percebe, e se a gente fala, e aí eu respondo a doutora Graciele por que eu estava fazendo isso. Se a gente responde com uma fagulha que seja, exatamente da injustiça que é acometida a maioria dos homens hoje, eu não falo só de injustiça jurídica, eu falo de injustiça cultural. Porque uma coisa é pegar, doutora Graciele, a ponta do caso, que são homens que são presos, que são processados, que são afastados das suas famílias. Uma coisa é pegar a ponta do caso, que é a legislação absolutamente absurda, por exemplo, de uma lei Maria da Penha, que fala em violência simbólica. Eu te pergunto, o que é violência simbólica? Violência simbólica existe na relação de mãe e filho, de amigos, de noivos, de namorados, de amigos. Todas as pessoas aqui já criaram um tipo de animosidade, de contradita, de agressividade em relação a pessoas que gostam. Agora, por que eu estou falando de violência simbólica? A violência simbólica existe uma lei específica chamada Maria da Penha, calcado na história de uma mulher que é bastante obtusa, que até hoje é contestada, em que a violência simbólica é um vício só concernente a homens. Não existem mulheres que cometem violência simbólica? Não existem mulheres que têm um caráter difuso? É claro que existem homens abusadores, estupradores, como havia no século XII, há hoje, e vai haver nos séculos vindouros. Além do dia 20 de junho, Alexandre, vai haver sempre homens criminosos, mas vai haver sempre mulheres também com caráter tíbio. E tantos homens sem caráter que são criminosos, e tantas mulheres sem caráter que são criminosas, serão sempre, graças a Deus, minoria. Mas o problema é quando você privilegia uma pequena casta de mulheres que têm um caráter tíbio e que podem usar da justiça para prejudicar bons homens. Porque elas são ressentidas, ou são rejeitadas, ou são mal amadas, não sei. O feminismo contemporâneo, ele nasce da psique de uma mulher que eventualmente escolheu mal um homem. É simples assim, sociologicamente é simples assim. Escolheu um abusador, escolheu um assediador, um machista, um sujeito que não deixa ela trabalhar, que bate nela, que é 0,0001% dos homens. Daí nasce a cultura do ódio e do ressentimento. A feminista contemporânea aponta para todos os homens como sendo exemplos de machismo e chauvinismo e canalice estrutural por causa do dedo torto dela. A questão é muito simples. É uma questão de psique, é uma questão de vingança histórica, social, e uma questão de más escolhas de mulher que são alimentadas por esse ressentimento de uma vingança estrutural de algumas mulheres contra toda a população masculina. Então, quando você tem nitidamente, se coloca nitidamente, a maioria da população é boa, a maioria da população não é criminosa, a minoria ínfima da população recai no crime, abuso sexual, agressão verbal, agressão psicológica, agressão real. Mas quando você tira desse eixo, dessa equação e coloca na justiça formal, na mídia, na cultura, nas artes, da dramaturgia, que todo homem é um potencial agressor, você tem que fazer uma reforma estruturante e a gente tem que começar por algum lugar. E se eu percebo que existe na justiça, e na política, e na mídia, e na cultura, e na arte, uma tendenciosidade a privilegiar um sexo em detrimento de outro, eu sou obrigado, como homem público, a apontar para esse problema, que é grave. Como eu disse, todos existem e sempre vai haver homens e mulheres criminosos.
homens com bom e mau caráter. Houve em algum tempo da história, durante muito tempo, uma equação que se voltava para homens. Hoje existe uma equação perversa na balança da justiça, na balança política, na balança midiática, na balança artística, na balança comportamental, que se volta para as mulheres e contra os homens. Isso, dessa última consequência, doutora Graciele, que faz com que homens sejam criminalizados, sejam presos, processados, mas faz na outra um estrago tão ou mais pior, que é o que você fala. Exatamente, arrebenta com as relações. Os homens ensinados, que são potenciais estupradores, são potenciais abusadores, são potenciais assediadores, que quaisquer palavra que ele lance contra uma mulher será sinal de abuso, será sinal de crime, será sinal de opressão, será sinal de estupro. E aí não é culpa de um homem que ele se coloque como castrado. Não é culpa de um homem que ele se coloque como limitado. Não é culpa que a testosterona dele vá lá embaixo. Porque isso arrebenta com a psique de qualquer tipo de geração. Você demonizar toda a massa masculina é o último sintoma do que se chama de cultura woke, né? Cultura woke é o novo marxismo cultural que separa pessoas entre brancos e negros, mulheres e homens, gays e héteros, ou seja, e que separa mulheres de homens. E aí é a questão cultural, não é só uma questão política, não é só uma questão judiciária, é uma questão de harmonia, desarmonia entre homens e mulheres. Vocês já devem ter ouvido isso inúmeras vezes em redes sociais, em posts populares, aquelas mulheres. Não tem homem. Não tem homem, não tem atitude. Aí os caras vão responder, ué, se a gente tem atitude, a gente é acusado de assediador, a gente é processado, a gente é castrado, a gente vai pra cadeia. Aí as mulheres falam, não, mas não é você que eu quero aquele homem, aqueles 3%. Aí os outros homens ficam mais castrados ainda. Você tem séries como aquela adolescência, que subliminarmente, qual é o recado? Um homem, um adolescente que está dentro da sua sala, que está dentro da sua rede social, que é rejeitado, se transforma inexoravelmente num assassino. Eu queria saber qual que é o nerd que virou um assassino de mulheres. Eu nunca vi. Deve haver. Mas é uma constante para fazer assim, uma série para falar do potencial risco de um nerd virar um assassino de mulheres em potencial? Ou seja, as narrativas todas são contra homens. Existe uma censura da realidade que não pode se apoderar nem da arte, nem da dramaturgia, nem da política. Eu ouvi de uma vereadora aqui, famosíssima, falou, não entra nisso. Isso vai limitar as verdadeiras denúncias. Quem limita as verdadeiras denúncias é exatamente esse feminismo histérico que se apossou da mídia, do comportamento, da cultura, da dramaturgia, da política, da justiça, de tudo. Porque fazer uma falsa denúncia, esqueceu-se. É uma coisa horrorosa. Você chamar um homem de estuprador, de assassino de mulheres, de abusador, de assediador, é um crime em si, mas é pior do que o crime. Porque é um crime fomentado no seio da própria justiça, no seio da própria política. Em instituições que deveriam zelar, não pela justiça para homens ou justiça para mulheres, mas justiça para todos. Se você cria essa cisão social entre homens e mulheres, você cria o principal esgarçamento da sociedade, das relações, das famílias, dos filhos que se colocam contra os pais quando são alienados parentalmente, e ainda tem gente que quer acabar com a única lei que fomenta o princípio de defesa dos homens, que é a alienação parental. Você tem uma divisão social, racial, e a divisão pior de todas, de homens e mulheres, fomentada por aqueles que deveriam ajudar, porque querem o voto, o like, o clique, ou algum tipo de fama. Entendeu? Se as feministas acham que todos os homens são estupradores, então elas vão virar lésbicas, vão eventualmente não querer ter filhos, não querer ter relações. O desejo é sempre ponte para uma relação mais profunda, mais madura. Só quem amou alguém, quem cuidou de alguém, quem foi cuidado por alguém, quem teve filhos, quem teve uma família, quem foi gerado, quem foi amado e quem tem desejo e amor por alguém, sabe disso. O desejo é ponte para um afeto maior. Agora, se você judicializa, se você desconfia, se você criminaliza toda falha de comunicação, você vai ficar para sempre sozinho. Você é político, você é jornalista, você é artista, você é advogado, que advoga em torno de uma causa feminista contemporânea que só serve hoje para demonizar homens, você está destruindo a sua própria vida. E é para a ressurreição de uma vida a dois, de uma comunhão a dois entre homem e mulher, que a gente está aqui hoje.